Olá para todos, vamos iniciar mais um Agrotalk. Vamos falar hoje sobre a Lei do Agro, a Lei número 13.986/20, que trata de medidas para crédito e financiamento de dívidas de produtores, que foi sancionada recentemente. Um marco, inclusive, para o crédito rural brasileiro. Por isso, meu convidado de hoje é o diretor da Forester. Falei certo, Nivaldo? Forester Consultoria? Nivaldo Forastieri, que é de Itambé, no Paraná, que é nosso convidado de hoje aqui no Agrotal, que é um prazer receber você. Boa tarde, o prazer é todo meu em ser prestigiado por esse Agrotalk que já é muito famoso no meio. Eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes do Agrotalk quais são essas principais medidas dessa lei que foi criada e conta um pouco para a gente aí que benefícios ela pode trazer para o produtor rural brasileiro. Olha, a gente tem um posicionamento até fruto de alguns debates com a nossa equipe, um pouquinho mais conservador sobre a lei do agro. Realmente é um marco, né? A nova lei do agro é algo que foi pensado para atração de crédito, investimento para os produtores, porém, na nossa visão, ela também, o produtor hoje, ele vai ter que ficar muito mais atento, de repente, procurar, assim como o produtor contrata consultorias especializadas para a área agronômica, para a área de gestão, ele também vai, a partir da nova lei do agro, necessitar de alguma consultoria, algum acompanhamento. Por quê? É uma lei moderna, ela traz, eu gostaria de destacar, não a lei toda, que a gente ia perder o dia inteiro falando sobre ela inteira, mas sobre duas modalidades novas que a lei está trazendo, que é o patrimônio de afetação e a cédula imobiliária rural. Sim, facilita para a atração do crédito, porém, também, por outro lado, pode vir a ser uma armadilha caso o produtor não utilize bem essas novas ferramentas. Então, é a nossa posição hoje, a gente está estudando os reflexos, como que isso vai ser lá na frente, nos cartórios de registro. Então, a gente está um pouquinho reticente, um pouquinho conservador ainda para ter alguma conclusão da nova lei do agro. Você falou do patrimônio rural em afetação, que é um dos pontos dessa lei. Esse ponto ele permite que o produtor rural ofereça parte do seu imóvel como garantia nos empréstimos rurais, é isso? Isso. Era uma grande reclamação assim dos produtores, de algumas associações, que o produtor, muitas vezes, para pegar um crédito pequeno, tinha que deixar toda a sua propriedade em garantia para o credor. O patrimônio de afetação vem exatamente no seu artigo 7º da lei, onde o produtor pode disponibilizar uma parte apenas. Porém, as regras oriundas do patrimônio de afetação, ela deve ser bem analisada pelo produtor. Eu, nesse momento, eu ainda prefiro deixar a totalidade de uma matrícula, né, lá no crédito rural, com as regras do crédito rural, do que hoje eu deixar uma pequena parte da matrícula em patrimônio de afetação, por conta que a gente está na atividade de risco. A indústria do agronegócio, né, a produção é a céu aberto, a gente pode incorrer, muitas vezes, em falta de receita, a gente estava falando agora há pouco, falta de chuva, frio, né? E a questão do patrimônio de afetação, o produtor ele pode ter essa parte do patrimônio muito facilmente retirada do seu patrimônio. Então, não que o produtor ele busca o calote a todo momento, de forma alguma. O produtor ele é muito bom pagador, ele arca com suas, muitas vezes até prejudicando o seu negócio, seu capital de giro, para arcar com seus compromissos. Porém, na nossa visão, como visando a consolidação e a manutenção do patrimônio, o patrimônio rural em afetação ele pode vir a ser um perigo, muitas vezes, para o produtor, entendeu? E vamos falar agora
de um outro ponto dentro dessa lei, que foi criado um novo tipo de cédula. Eu queria que você explicasse sobre esse novo tipo de cédula, mas me contasse também de uma outra cédula que já existe, que vocês, produtores, podem utilizar. A cédula imobiliária rural, seria isso? Isso. Então, a cédula imobiliária rural, ela vem instituída aí na nova lei do agro, né, em seu artigo 14 e 18. Ela é um título de crédito líquido certo e exigível pelo valor dela constante ou do seu saldo devedor nominativo, transferível e de livre negociação. Então, com promessa de pagamento em dinheiro. O que me preocupa é a questão do transferível. A gente sabe que a CPR é um valor em grão, em produto, também é transferível, mas a cédula imobiliária rural também ela é transferível. Então, eu fico um pouco reticente na visão como produtor de eu dar uma cédula de tão fácil liquidez na mão de um credor, onde que ela pode ser em cadeia sendo transferida. Né? A gente já vê no dia a dia, por exemplo, no caso CPR, né? Uma CPR que é endossada, muitas vezes o produtor vai lá, deposita e não tem a cédula baixada, a cédula foi endossada e lá no final da ponta, o credor dessa cédula vem cobrando o produtor. O mesmo pode acontecer com relação à cédula imobiliária rural, né? Então, a cédula, só para a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes, a cédula imobiliária rural, então, é uma promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito de qualquer modalidade que o produtor realizou. Sim, e o grande problema dela, assim como patrimônio de afetação, é que ela autoriza, né, a cédula imobiliária rural, ela autoriza de forma irretratável o oficial do registro, lá do registro de imóveis, a simplesmente, no caso do inadimplemento, a transferir a propriedade do imóvel rural dado em garantia para o credor, de uma forma muito rápida, inclusive mais rápida até do que a alienação fiduciária. Produtor rural, a gente já vinha orientando os produtores para tomar cuidado com a alienação fiduciária. Muitas vezes ela pode parecer muito mais rápida para o produtor adquirir o crédito. E agora a cédula imobiliária rural, ela é até mais rápida numa transferência de patrimônio futuro, no caso inadimplemento, ou no caso até do que eu falei, o produtor faz o adimplemento do seu credor número 1, mas essa cédula correu, de repente esse credor não paga para quem ele endossou, enfim. O produtor pode ter seu patrimônio, de repente, aquele pedaço do patrimônio afetado, né, retirado de sua propriedade de uma forma muito rápida, com uma sim transmissão para o credor. Então, assim, a nova lei do agro veio para facilitar a questão do crédito, sim, inegável, né? Com essas ferramentas rápidas e de uma certa liquidez na mão do credor, com toda certeza, o credor tem que oferecer um crédito bem barato para o produtor. Mas, de outra forma, o produtor ele tem que analisar os riscos. Se, de repente, não vale a pena continuar nas modalidades tradicionais do agro, né? Onde que você, tendo um problema, você pode discutir. Não estou falando de enrolar credor para não pagar, estou falando de uma discussão no caso de uma questão, como, por exemplo, de um problema climático, algo que está aí fora do controle do produtor, né? Sim. Então, quer dizer que essa modalidade agora é nova, mas o produtor já utilizava da cédula de produto rural, que é emitida para garantir também o pagamento de um empréstimo rural, mas aí usando a produção dele, agrícola, pecuária, de floresta, de pesca. Exato, exato. Na minha visão, eu acho, como produtor, por enquanto, o produtor deve analisar com um certo receio todas essas novas ferramentas, esses novos instrumentos. Eu acho que o mercado vai ditar as regras, o produtor ele também tem que analisar do seu lado o risco.
Sim, a gente sabe que essa lei ela traz também outros pontos, né, que é a escrituração de título, certificado de depósito bancário, títulos de agronegócio, mas são pontos que já existiam e que os produtores têm uma certa familiaridade com isso. Isso. Nós estamos analisando a nova lei de ponto a ponto, né? Como eu te falei, de início a gente está se concentrando ali no patrimônio e afetação, na cédula imobiliária rural. Os outros pontos ainda está sendo passado por análise para a gente ver o que mudou, né? Para realmente tomar de cautela, indicar a cautela necessária aos produtores, né? De repente, a nova lei do agro, será que ela é para o agro? Né? Então, a gente está fazendo essa análise, se realmente a nova lei do agro é para o agro. Não estou, de forma alguma, criticando o legislador, enfim, o pessoal que apoiou a nova lei do agro. Eu só acho que, olhando como produtor, a gente tem que tomar muito cuidado. Sim, e também porque a gente precisa observar a evolução na gestão que esse produtor faz na fazenda e avaliar os riscos que ele corre safra por safra, não é isso? Isso. Nós, em todas as regiões do país, né, a gente está vendo que, no jargão do produtor, nunca um ano é igual ao outro. Isso, de fato, não ocorre, né? Ainda mais com relação a clima, vocês podem falar até melhor do que eu. Mas, com relação a riscos e todas essas modalidades novas, a gente vem observando que o produtor está entrando, sim, em um ponto, numa linha tênue, onde ele tem que realmente observar todos os riscos. Então, a gente está falando não só de risco climático, a gente fala, por exemplo, risco econômico, o risco do variação cambial, a gente teve uma explosão do dólar, né? E muitas vezes o produtor tendo que arcar com uma variação cambial no pagamento dos insumos, que a gente sabe que não é correta. Então, assim, a gente vê quantas situações envolve a produção hoje, seja de grão, seja de carne. Então, o produtor ele tem que passar de meteorologista a economista. Não, eu acho que ele deve contar com especialistas, mas ele, no fim das contas, é quem tem que tomar a decisão e olhar para o próprio negócio e mitigar os riscos. Sim, ele tem que ter as ferramentas para ajudá-lo a tomar essa decisão no decorrer da safra. Eu queria entrar justamente falando um pouco sobre esse cenário agrícola hoje no Brasil. A gente está aí no meio de uma pandemia que afetou não só o nosso país, mas o mundo inteiro. Mas eu quero chamar a atenção um pouco sobre o cenário do milho no país, porque a gente observou que o milho começou a ter uma perspectiva melhor, né? Nos últimos aí 1 ano e meio para cá, a gente vem observando uma grande produção, uma retomada nesse crescimento do milho. A gente tem uma grande produção de safrinha, mas eu queria falar sobre os preços. Você acredita que essa evolução do milho, esse crescimento, ele tem como segurar também as exportações que podem retomar aí no segundo semestre? Olha, com relação a milho e preço, né? A gente vem observando que o milho, no passado, era feito apenas para cobrir a área de uma segunda safra, hoje já faz parte realmente do calendário de plantio do produtor. Seja aqui no sul, seja no centro-oeste. A gente observa no centro-oeste algumas usinas de etanol, de milho, o que andou puxando o preço. Por exemplo, na região de Campo Novo do Parecis, a gente tinha preço de milho com muita diferença daqui do Paraná, da região de Maringá. Chegava a ser 50% do valor daqui. Hoje a gente vê valores bem correlatos. Por quê? Usinas de etanol, enfim, por que eu estou traçando toda essa ideia? É realmente para a gente, até no início dessa pandemia, a gente viu um mercado muito aquecido, seja aqui no sul, milho para ração, seja no centro-oeste, milho para energia, para etanol. Agora, com a pandemia, a gente sabe que vai ter uma retração de consumo aí de carne,
de carne de frango, o suíno nem se fala, né? Teve uma queda exponencial, que o brasileiro pula do boi para o frango, do frango para o ovo, pula o suíno, né? Sim. Mas a gente viu há mais ou menos uns 30 dias o preço do milho dando uma enxugada aqui na nossa região. A gente passou de R$ 40, que era o que está sendo trabalhado aqui, lousa, para R$ 34, R$ 35. E na última semana esse milho vem novamente ganhando terreno, ganhando espaço aí em questão de preço. O que traz um alento, porque a gente ainda está olhando o preço e olhando o clima aqui, né? Com relação às exportações, creio eu, na minha visão, não sou especialista da área, mas com esse dólar 5,70, 5,80, o produto aqui brasileiro fica muito barato, né? Então, provavelmente, o mercado internacional vai vir buscar milho. E a grande produção também tende a pressionar aí as cotações para níveis mais baixos, né? Então, isso favorece a entrada internacional de investidores aí querendo comprar essa commodity, correto? É correto. A grande produção, eu creio que no Brasil a gente dificilmente vai ter retorno da produção, né? Uma redução ano a ano, seja por aumento de área, seja por produtores cada vez mais técnicos e acertando a janela ideal. Com relação à produção, vai ter o crescimento de produção, lógico, mas a gente não pode falar em super safra, né? Até essa semana a gente estava com problema de sol no Mato Grosso, aqui no Paraná não choveu ainda, estamos completando 30 dias sem chuva aqui em nossa região, o frio entrou mais cedo que o ano passado, o ano retrasado, enfim, ainda estamos com a pulga atrás da orelha com relação à produção. Lógico, aumento de área de segunda safra vai compensar um caso de geada, um caso de seca, mas ainda estamos um pouco reticentes para falar de grandes produções de milho. Eu ia entrar justamente nessa questão climática. A estiagem vem preocupando aí todos os produtores do Paraná, não só do Paraná, como do Rio Grande do Sul também. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul, no último boletim que eu vi até do último dia 6 de maio, identificou aí mais de 300 cidades já com situação de decreto de emergência, né? O Paraná, eu conversei com a Defesa Civil do Paraná recentemente, antes de ontem, no último dia também, dia 6, eles me informaram que ainda havia apenas 2 ocorrências, né, de estiagem no estado, que ainda estavam no período de formatar o relatório de análise dessas 2 ocorrências, portanto, sem nenhuma cidade ainda decretando emergência. A gente teve a passagem agora recente de uma frente fria que provocou aí uma chuvica aí na região de Itambé, no Paraná, onde você está. Então, essa chuvinha não deu para ajudar aí com relação à estiagem. Eu queria saber de você o quanto essa seca já prejudicou as suas lavouras. Olha, no meu caso, pela atual estágio do milho, qualquer chuva nesse momento é providencial para manutenção da produção. Eu ainda, na minha lavoura, não posso falar de uma questão de, já deu quebra. Ainda eu vejo que não, espero que não, se chover aí nos próximos 7 dias, tá? Mas eu vejo em alguns milhos da região que foram plantados mais tardiamente, esses sim sofrendo, já com estágio de requeima, já com certa, já sendo prejudicado pela questão da estiagem. E vocês vão colher esse milho agora em junho? Julho. Julho. Julho, agosto, Nós tivemos um atraso lá na soja. Aqui no Paraná, estamos aí numa situação complicada, porque desde a soja o clima não vem ajudando. Então, a soja foi plantada e colhida com pouca chuva. Tivemos chuva, sim, mas muito concentrada em um único período. E um espaço de tempo um pouco maior entre uma chuva e outra, e muito calor lá na soja. Milho, quando a gente estava colhendo soja e plantando milho, pouquíssima chuva também. Tivemos até problemas aí no arranque inicial com relação a percevejos, porque o clima seco oferece campo para o percevejo atacar.
Então, a gente vem com esse problema do clima desde a soja. Então, o calendário agrícola ficou um pouco atrasado desde lá de trás da soja, então, que acabou atrasando aí os trabalhos do campo. Sim, o plantio da soja ele já determina o plantio do milho. Então, atrasou a chuva, atrasa o milho. Cada dia perdido no plantio de milho reflete em 10, 15 dias no final, principalmente aqui na nossa região, que a gente já começa a pegar dias curtos, dias mais frios, o sol um pouco, entre aspas, né? Um pouco mais frio. Então, a cada dia perdido no plantio do milho, a gente tem uma prorrogação, sim, da colheita e provavelmente a produção já com teto determinado. Aqui no Paraná, a gente vai olhando o calendário para ter uma ideia de produtividade. Então, a gente já sabe que a partir do dia 15 de fevereiro, o milho que plantar, ele vai ter um teto menor de produtividade. E o plantio aqui foi todo a partir do dia 15 de fevereiro esse ano. E qual que é o estágio da sua cultura agora no campo nesse momento? Para falar de uma forma bem simples, para todos os ouvintes, para quem está nos acompanhando, o estágio da minha lavoura está no pamonha, que é muito bom para fazer pamonha, bolo e curau. Só que deixa a gente preocupado no caso de uma geada, né? Sim. Agora, com relação, a gente falou aí sobre esse atraso que você comentou, que veio lá desde a soja, eu fico pensando, porque você, na hora que você fez esse plantio, você já fez esse plantio já com esse milho negociado ou você ainda vai negociar esse milho no mercado? Olha, nós tivemos há mais ou menos uns 20 dias ofertas de contrato futuro de milho a R$ 40. Com lousa a 41, 42. Bastante gente. Eu, no meu caso, acabei negociando 40% do que eu acho que eu vou produzir, né? O pessoal é muito reticente com relação à segunda safra de negociação futura, porque a gente não sabe se vai ter o grão, simplesmente por isso. Na soja é mais fácil. Então, por exemplo, soja futura, a gente vê muito negócio. Milho futuro de segunda safra, realmente a gente espera para negociar um pouquinho mais à frente, a partir do momento que eu vou ter a certeza que eu vou conseguir colher. Eu arrisquei um pouco, negociei 40%. Se der uma geada, vou ter que sair comprando milho fora para cumprir contrato. Para compensar essa negociação. Exato. Ô, Nivaldo, me conta se você já está pensando também na compra de insumos para as próximas safras, porque assim, eu fico imaginando que com essa alta do dólar isso preocupa um pouco. Sim, preocupa. Eu, no meu caso, já estou com o insumo da próxima soja já há um mês todo travado. Então, o dólar começou a subir, a gente tentou aproveitar algum estoque antigo, alguma compra antiga das empresas, para tentar aproveitar preço antigo. Porque é muito bonito olhar na lousa e ver soja a R$ 90, né? Aí você vai lá para o campo e olha o adubo a R$ 2.500, R$ 3.000, um adubo de boa qualidade. Então, assim, o mercado participa da alta, não tem jeito. Então, nós tivemos aqui uma corrida às empresas realmente para tentar aproveitar bons preços, para fazer uma boa troca. Então, nós tivemos aqui uma relação troca muito boa esse ano, em compensação do ano passado, para a soja. Especialistas estão comentando que o mundo está sem estoque de soja agora, nesse momento, e os preços vão subir. Você concorda com isso? Olha, eu, como eu te falei, eu não sou especialista na área de mercado. Tá? Eu sempre recorro a alguns amigos aí que trabalham especificamente na área. Eu creio que a nossa soja, perante o mercado internacional, a esse dólar 5 e alguma coisa, com Chicago mais baixa, a soja brasileira fica muito atraente para o mercado internacional. Então, com falta de soja no mercado ou não, creio que o pessoal vai entrar comprando soja brasileira. Eu compraria. Se eu fosse um comprador internacional e estivesse querendo fazer contratos futuros de soja. Nivaldo, eu sei que com a sua consultoria você viaja o Brasil
para analisar aí alguns estados brasileiros com relação a plantio e colheita. Você fez uma viagem recentemente, né, no início desse ano. Você pretende fazer mais uma nova viagem dessa, trazer aí informações sobre o que está acontecendo pelo país após a pandemia? Olha, a gente vem colhendo informações via online hoje, né? Como todo mundo. A vontade de ir a campo, retomar as viagens é muito grande. Pós-pandemia, provavelmente. Mas o que eu venho observando? Por exemplo, a norte do Mato Grosso do Sul, região de Coxim, Sonora, ainda faltando chuva para milho segunda safra. Mato Grosso, choveu, pelo menos na região oeste, ali, Campo Novo, Parecis, Diamantino. Choveu que a gente já vê produtor pulando de alegria, né? Oeste da Bahia também. Oeste da Bahia choveu, né? Atrapalhou até o final da colheita deles. Tocantins, chuva atrapalhando o final de colheita, mas ajudando o milho segunda safra. Então, é o que a gente vem colhendo de informações dos amigos produtores. Como eu sou produtor, eu converso de produtor para produtor com o pessoal, né? Porque é diferente se você chegar como consultor, alguém de fora. Sim, e a gente começa a observar que essa condição de clima ela acaba deixando o produtor um pouco otimista aonde choveu e mais pessimista aonde não choveu. Então a gente observa que até os produtores gaúchos estão muito preocupados, inclusive até o governo vem ajudando esse produtor rural por causa do problema da estiagem que a gente sabe que o Rio Grande do Sul, o Sul de uma forma geral, como você já mencionou aqui, tem problemas com relação à estiagem, né? Isso não é uma novidade que acontece na região, mas em alguns anos essa estiagem ela é um pouco mais severa do que em outros anos, correto? Correto. Eu tenho amigos no Rio Grande do Sul, pecuaristas, não são nem produtores de grãos. E eles estão preocupados porque não tem pasto. Então, se aqui na nossa região, no Paraná, a gente está no norte do Paraná, norte e noroeste do Paraná. Pelo que eu observei nos mapas, uma região de transição aí entre a seca e entre choveu normal, na soja. No sul, a questão, no sul que eu falo, Rio Grande do Sul, a questão, já na soja foi um problema muito sério. O pessoal teve muita quebra no milho verão, na soja, e eles vêm relatando que, inclusive, pastagens muito prejudicadas. Sim, e a pecuária, se a gente for observar, ela dá uma puxada muito grande nessa parte agrícola com relação à soja e milho, porque se não há pecuária, a gente também não tem aí toda essa volatilidade com a soja e com o milho sendo produzido no país, né? Então a pecuária puxa, né? Puxa, a pecuária puxa, o frango puxa, o suíno puxa, porque o consumo de soja in natura é baixíssimo, né? A gente tem a soja aí a maior parte para consumo animal. Então, se o pecuarista está reduzindo o plantel, muitas vezes vendendo matriz por conta de pastagem, isso vai refletir, logicamente, uma cadeia, né? Isso vai refletir nos grãos, com certeza. E o que você espera aí para o segundo semestre de 2020, com essa pandemia ainda? Você vem conversando com os seus pares aí na região sul, aí no estado do Paraná, com as cooperativas. Você vê que os produtores estão otimistas. O que você vem observando? Olha, otimista, mas com cuidado. Otimista porque nós temos realmente preços bons. Na soja a gente está com a relação troca muito boa. Milho de 30 a 40 reais é muito bom para o produtor, também é bom para quem compra. Milho, acho que acima de 40 reais não é legal para quem compra, então a gente arrebenta com a cadeia. Variando entre 30 e 40 reais aqui na nossa região é muito bom. Otimista, sim, claro, com cuidado por conta de clima e ainda mais por essa incerteza que a pandemia trouxe, né? Lógico, o agro não para dentro da fazenda. Mas e fora da fazenda? Como vai ficar o consumo de carne, o consumo de frango?
o consumo das famílias, né? Todo mundo, o pessoal perdendo emprego. Eu estou em Maringá hoje, então a gente já começa a ver comércio com plaquinha de aluga-se, shopping com 30% das lojas fechadas e nem vão reabrir, o potencial econômico das pessoas reduzindo. Isso vai refletir, lógico, demora um pouquinho mais, mas reflete lá na ponta, sim, na agricultura. Então, otimista, mas com muito cuidado nesse período. Sim, porque quando a agropecuária ela vai bem, os outros segmentos, como a agroindústria, o ofertante de insumo, a distribuição, né? Quem trabalha com distribuição também vai bem, né? Porque a agropecuária ela acaba puxando toda essa cadeia. Você teve neste início de ano em Brasília. A gente sabe que o pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está fazendo um trabalho muito bom com relação à agricultura brasileira. A gente tem boas aí, informações com relação a isso. A gente também vê o trabalho da ministra Tereza Cristina, né, empenhada em ajudar o agricultor brasileiro. E você teve nesse início de ano em Brasília, né? Sim, tive no início de ano em Brasília. Sou um entusiasta do trabalho da ministra Tereza. Vejo com muito bons olhos o trabalho que ela vem fazendo, principalmente na abertura de mercado internacional, os produtos brasileiros. Eu creio que o Brasil, ele, sim, a China é o nosso maior parceiro comercial, vai continuar sendo. Sou muito a favor disso, mas o trabalho do Ministério em abrir outros mercados é muito importante para a gente variar um pouquinho mais a nossa carteira de compradores. Então, o trabalho da ministra, trabalho difícil, lógico, a gente vê, o Brasil é um país continental, então nós temos problemas no sul, que no Nordeste não são os mesmos, e a ministra, com todos esses problemas, na minha visão, fazendo um excelente trabalho. Dentro do trabalho do Ministério como um todo, eu destaco a questão de abertura de mercado internacional. Essa abertura ela acaba favorecendo até produtores que anteriormente nem tinham, né, esse trave todo comercial para fora do país e agora começa a vender para fora também. É o seu caso? Sim, não, no meu caso, eu trabalho com trading, né? Não faço exportação direta, até pela área não ser tão grande. As áreas aqui no Paraná são áreas pequenas, nós temos cooperativas muito fortes aqui no estado, empresas privadas também muito fortes. Então, aqui a gente trabalha com os intermediários, a gente negocia tudo aqui dentro do país. Mas a abertura de mercado, não só para o grão, acho que o grão brasileiro, ele já se vende por si só, né? A gente tem aí no Brasil o maior produtor de soja, o maior produtor de laranja, o maior produtor de café do mundo. Então, a commodity, ela já tem a sua procura, né? Eu vejo com bons olhos a abertura de mercado para outros produtos. Por exemplo, os orgânicos brasileiros, né? Os cafés especiais. Então, por que vender café no preço normal se a gente tem excelentes cafés em Minas, especiais, cafés gourmets? Então, essa abertura de mercado para outros setores eu vejo com bons olhos. Temos as flores, infelizmente está passando por conta dessa pandemia, uma crise muito grande, mas enfim, temos as cachaças brasileiras, só para entrar aí na questão do álcool e açúcar, o vinho brasileiro, o espumante brasileiro. Nós temos, o pessoal não sabe, nós temos os melhores espumantes do mundo aqui, né? Um dos melhores merlot do mundo aqui do Brasil. Então, a abertura de mercado favorece esses outros setores também. Nivaldo, a gente está chegando ao final do nosso AgroTalk, mas eu queria que você contasse para o nosso ouvinte. Você começou como produtor rural e logo depois você passou e abriu a sua consultoria. Conta um pouco para a gente como foi a sua entrada dentro desse mercado de consultoria. Olha, eu sou neto de produtor, na verdade eu sou bisneto de produtor, neto de produtor, filho de produtor, nasci dentro da fazenda. Então você é um sucessor do agronegócio. Pretendo. Meu pai e meu avô ainda estão muito na ativa. Eu por enquanto, só dou consultoria para eles. Estou no negócio da família, mas como consultor. Cresci no meio rural. E a minha entrada na consultoria foi através de um programa que eu coordeno da Apex Brasil, que atende indústria.
Então, eu acabei tomando gosto pela consultoria e acabei adquirindo uma expertise muito legal. E com essa expertise, mais o know-how que eu já tinha dentro do agronegócio, eu acabei criando um negócio novo, que é uma agrointeligência em que eu trabalho praticamente, só voltando um pouquinho na questão da família, eu trabalhei por muitos anos com a família como consultor, não só jurídico, mas consultor jurídico, de gestão, de tecnologia, de inovação. Então, eu acabei pegando tudo isso, bati no liquidificador e montei um negócio voltado para o agronegócio que trabalha exatamente esses 4 pilares, né? Jurídico, gestão, inovação e tecnologia. E hoje você atua no Brasil inteiro com essa consultoria? Sim, no Brasil todo. E nós não atendemos só produtores, né? Atendemos, por exemplo, parte jurídica a gente está bem focado no produtor porque é uma demanda maior do produtor. Parte de gestão a gente vem atendendo muito revenda. Então a revenda hoje no Brasil está passando por uma situação complicada porque a compra direta está sendo mais comum. O produtor achou a compra direta e é mais benéfico ao produtor. Então isso está fazendo com que as revendas também mudem um pouquinho a sua gestão, um pouquinho do seu negócio. Então, na parte de gestão, a gente vem atendendo muita revenda. Na parte de inovação e tecnologia, o foco um pouquinho mais voltado para startups, empresas de tecnologia do agronegócio. Legal, muito bacana esse seu trabalho que você desenvolve aí pelo país. Nivaldo, você queria deixar uma mensagem para todos que nos ouvem com relação aí ao Brasil, essa situação que a gente está passando, o produtor rural que nos ouve agora? Olha, eu quero sim. Quero deixar uma mensagem de otimismo, porque o produtor rural brasileiro, eu não canso de falar isso. Minha esposa está até de saco cheio, tanto que eu falo. Mas o produtor rural brasileiro, ele é inovador, criativo e muito sustentável. Ele é inovador, plantio direto. Ele é inovador, agricultura tropical. Ele é inovador, plantar soja naquelas terras da Bahia, do Centro-Oeste, não é fácil. Ele é criativo, a gente tem que ser muito criativo. Não tem estrada, não tem distribuição de insumo direito, não tem para onde mandar a nossa safra, caminhão atolando, enfim, todo o problema de infraestrutura do país. Ele é muito sustentável. E ainda, antes do sustentável, ele ainda lida com o clima. O clima. Então, quer mais criativo do que a gente com a empresa céu aberto, lidando com o clima, e muito sustentável. Acho que o produtor hoje é o que mais preserva no país. Acabei de receber, antes de falar com você, eu recebi uma notícia, falei, nossa, que legal, 60% da área do Mato Grosso é preservada, né? 40% dentro das propriedades rurais. Então, você quer mais sustentável que o produtor rural? Plantio direto, economizou quantos hectares de área de abertura? O produtor rural agora de soja, por exemplo, caminhando para pastagem degradada, a questão a pecuária sendo reduzida para uma área menor, mas isso não é ruim, torna o pecuarista mais técnico. Então, o produtor ele é criativo, ele é sustentável e muito inovador. Esse é o meu recado. Parabéns. Parabéns ao produtor rural brasileiro que realmente aqui trabalha aí de dia e de noite, né, para alimentar um país todo e, quem sabe, ainda no futuro, o mundo todo. Nivaldo, muito obrigada pela sua participação aqui no Agrotal, que é um prazer receber você aqui com as suas informações, com o seu otimismo e com as suas ideias. Aqui o Agrotal que a gente gosta de semear o conhecimento e aqui é uma porta para você trazer para a gente aqui outros conhecimentos adquiridos a qualquer momento e a qualquer tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço a enorme atenção. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.